Graça e paz, bom dia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais um dia, mais uma manhã, o Senhor preparou para mim e para você. E nesse momento, vamos dar início ao nosso devocional. E que Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Você que quer acompanhar o Salmo 91, fique à vontade, tá? Abra sua Bíblia. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sob a dor onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, por disserte. O Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos darão ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Vai lá, minha amada. Bom dia, paz do Senhor. Vou louvar o nome do Senhor com o hino da harpa cristã. Muito boa o tema, irmã Maria Josenilde. Vou louvar o nome do Senhor com o hino da harpa hoje, 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca dos leões, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador.
Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, oh, grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, oh, grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia! Eu creio que Deus vai falar conosco Glória a nesta manhã, Deus. através da Faça a palavra. Eu oração agradeço a inicial, você. ore, Amém, amém, faça a oração inicial já aí pela vida da nossa amadinha que também está a palavra, amém? amém, amém. Senhor, meu Deus, Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor falar conosco através do louvor e através da palavra. Nós iniciamos, Senhor, este devocional com o Salmo de número 91. E aqui, Senhor, estamos louvando o teu nome com o hino de número 84 da harpa. E a tua palavra, Senhor, vai falar sobre fé. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai falar aos nossos corações. Senhor, meu Deus, eu abençoo, Pai, o devocional presente de Deus. Eu abençoo em o nome de Jesus a vida, Senhor, da pastora Amália, que está dirigindo este devocional hoje. Eu apresento a tua serva, Senhor, pastora Maria Josenilde, que vai estar, Senhor, trazendo a tua palavra. Senhor, meu Deus, eu abençoo cada um dos irmãos que aqui estão, e eu creio, Senhor, no teu poder. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai falar conosco, porque nós estamos, Senhor, com o coração aberto para ouvir o Senhor falar. Eu quero, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz através, Senhor, da palavra, através da ministração, porque, Senhor, a palavra do Senhor é água que limpa, o Senhor é a fonte, e nós estamos aqui, Senhor, para tomar desta água, para saciar a nossa sede. É a nossa alma que precisa deste encontro, é a nossa alma que precisa ser preenchido. Rei, manasso e canta, rabaxá. Em nome de Jesus, eu apresento, Pai, tua serva. Faça segundo o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, missionária Isabel. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Tudo que você tocar, abençoado será. Amém? Pastora Maria Josenilde, seja bem-vinda. Temos que até 20 minutos para falar do que o Senhor já transbordou aí para a sua vida. Amém? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu já coloquei o tema e a mensagem, mas eu vou repetir para alguns que não acessaram ainda lá. O tema é ter fé ou duvidar.
E a mensagem se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 32. Aleluia. Que vai dizer, aleluia, Jesus. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Aleluia. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Aleluia, Jesus. Segundo a Bíblia, as vigílias eram divididas em 4 horários. A primeira vigília iniciava das 16 às 21 horas. A segunda vigília ia das 21 à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã até o amanhecer, ou seja, até as 6 horas da manhã, que foi esse horário qual Jesus estava lá no monte orando. Aleluia. E os discípulos, vendo-o, adorou, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus, para ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia. Amada igreja, voltando lá atrás um pouquinho, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27, no livro de Marcos 4, 35 ao 41, e no livro de Lucas 8, 22 ao 25, vai falar sobre a tempestade. E em todas essas 3 mensagens, o Senhor falou com os discípulos: homem de pequenas fé, porque duvidaste. Aí, quando nós lemos em Mateus, capítulo 14, o Senhor tornou a repetir essa mesma palavra, mas falando já diretamente com Pedro. Não era só com os discípulos, mas com os discípulos, era com Pedro nesta mensagem. Porque Jesus, ele se retirou para ir, aleluia, ele despediu os discípulos e mandou que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado. E lá houve uma tempestade, o barco estava à deriva, o vento estava forte, o mar estava revolto. E Jesus subiu para o monte e foi orar ao Senhor. E quando ele voltou, na hora nona, entre 3 às 6 da manhã, ele começou a andar sobre as águas. E os discípulos temeram. Eles andaram com Jesus, eles conviveram com Jesus, eles viram Jesus fazer todas as maravilhas, curar, libertar. Mas quando eles viram no meio da névoa, porque provavelmente estava uma névoa, aquele nevoeiro que tem na madrugada, eles não reconheceram Jesus. E acharam que era um fantasma. E quando Jesus disse: não tem de bom ânimo, sou eu, não temas. O que é que Pedro fez? Se mesmo tu, Jesus, mande que eu vá ao teu encontro, que eu ande sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. Ei, Jesus teve uma atitude que nenhum dos outros tiveram. Na Bíblia vai falar que Pedro negou Jesus, que Pedro temeu, mas Pedro teve uma atitude e uma fé que nenhum outro teve. Ele falhou, sim,
Eu e você também falhamos. Todos os dias. E aí, o que é que acontece? Quando ele disse, vem, Pedro, Pedro foi. Desceu do barco e começou a andar sobre as águas ao encontro do mestre. Mas, lá no meio, veio um vento contrário e Pedro tirou o foco do mestre. E quando ele tirou o foco do mestre, ele começou a afundar. Aleluia. Quantas vezes nós estamos com o foco ali na direção do Pai? E acontece alguma adversidade nas nossas vidas. E a gente para de olhar para o foco que é nosso papai e começa a olhar para o problema que está vindo ao nosso encontro. E aí é onde vai entrando a dúvida no meu e no teu coração, assim como entrou no coração de Pedro. Pedro temeu, ele duvidou, ele perdeu a fé naquele momento. Mas em momento algum, Jesus deixou ele se afundar. Quando ele começou a descer, que ele gritou, mestre, me socorre. Imediatamente Jesus já estava segurando na mão do Pedro e trazendo ele de volta para cima das águas. Aleluia. E começaram a andar sobre as águas novamente, só que Jesus segurando na mão de Pedro, igreja. Entenda a mensagem do Senhor para o teu coração e para o meu coração nesta manhã. Não deixe a dúvida entrar no meu e no teu coração jamais. Creia que Jesus está no controle de tudo, de nossas vidas, independente das circunstâncias que os nossos olhos estejam vendo. Pedro, ele focou, ele disse, mestre, se és tu, me dá uma ordem que eu vá ao teu encontro. E Jesus deu, liberou a palavra, vem, Pedro. E Pedro foi. Ou seja, ele teve fé naquele momento ali. Mas ele tirou o foco quando o vento bateu ao contrário. Ele tirou o foco de Jesus e começou a afundar. Assim é eu e você na caminhada com o Senhor. Quando a gente faz uma aliança com o nosso Deus, nós estamos no primeiro amor, tudo é novidade, queremos dar o nosso melhor, queremos fazer o nosso melhor para Deus. Estamos naquela sede do primeiro amor. E tudo vai bem. Mas na hora que papai começa a nos preparar para a grande obra que ele tem na minha e na tua vida, que começa a vir o vento contrário, começa a vir uma dificuldade, uma enfermidade, uma porta que se fecha, a gente começa a dizer, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está nesse negócio mesmo? E Deus não trabalha no meio da dúvida, igreja. Deus trabalha no meio da fé. Ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas ele está ali. No improvável, para mim e para ti, o nosso Deus já está. Aleluia. Você vê que aquela mulher do fluxo do sangue já havia 12 anos perecendo, já tinha gasto tudo. Mas olha a fé daquela mulher. Ela não conhecia Jesus, ela não conviveu com Jesus, mas ela ouviu falar sobre ele, por tudo que ele já havia feito. E ela disse, eu tão somente tocar nas vestes, ela não quis tocar totalmente em Jesus, na veste dele. Aleluia. Eu sei que eu vou ser curada. Glória a Deus. O cego Bartimeu à beira do caminho, ele ouviu o barulho de uma grande multidão. Aleluia, Jesus. Eu não sei porque o Senhor está me conduzindo, mas Ele sabe. E quando ele ouviu a multidão, ele teve a curiosidade, porque ele não via, mas ele ouvia muito bem.
O que está acontecendo, quem está a pastar, é Jesus de Nazareno que passa. E o que é que ele fez, igreja? Ele teve fé, igreja. Ele começou a clamar por aquele que poderia resolver o problema dele. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. A multidão tentou calar, mas ele não temeu. Ele continuou gritando cada vez mais alto. E Jesus ouviu e mandou chamar. E liberou o milagre que ele necessitava. Quando Jesus te dá uma ordem, vai, igreja, mas é Jesus te dando, não é o desejo do teu coração, não, por você, não. Se Jesus te dá uma ordem, saia de onde tu está, igual ele deu a ordem para Abraão. Abraão, saia do meio da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Será mais sobre canta la manaia. Abraão, ele não duvidou. Ele creu nas palavras do Senhor. E ele foi. E Deus ainda te disse, Abraão, farei você pai de multidões. E o Senhor fez uma grande nação. E muitas das vezes, Deus nos manda fazer algo, você visitar alguém, orar pela vida de alguém, entregar um recado da parte do Senhor, e eu e você tememos. E nós achamos, Senhor, será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Ou é coisa da minha cabeça? E a gente deixa de ir. Ou seja, a dúvida entrou na nossa mente e no nosso coração. Quando você diz, será que é o Senhor mesmo ou é coisa da minha cabeça? Você perdeu a fé. E muitas das vezes aquela pessoa estava necessitando, e o Senhor já tinha preparado o caminho para você chegar até essa pessoa. Não importa a distância, o Senhor ia criar situações e condições de você chegar até lá. Não permita, igreja, não perca as bênçãos do Senhor, não vamos perder a bênção do Senhor para mim e para a tua vida por conta da dúvida. Ei, se eu e você estamos de pé hoje, é pela graça e a misericórdia do Senhor. Não é que nós somos merecedores de nada. Mas quando você, antes de levantar, você ora, entrega o seu caminho ao Senhor, entrega o seu dia ao Senhor, você está tendo fé que Ele está no controle, Ele vai cuidar de tudo. Não importa o vento contrário que venha contra a tua vida. Mas você sabe que Ele está no controle, porque você colocou nas mãos dEle. Pedro colocou a vida dele naquele momento nas mãos do Senhor, porque ele fez o improvável, o impossível Pedro fez, andar sobre as águas. Eu e você podemos andar sobre as águas se Jesus não estiver conosco, nem se Ele nos der uma ordem, não podemos, porque ao pisar na água nós vamos afundar. Mas Jesus liberou, vem Pedro. Quando Jesus disser, vai filha, vai filho, faz isso que eu estou te ordenando, não ponha dúvida, não deixe a dúvida entrar no teu coração, igreja. Porque o irmão está precisando daquela bênção e aquela bênção vai vir ao teu encontro também, porque você está obedecendo a voz do Senhor. Nós somos tão limitados, tão pequenininhos, porque grande quem é Jesus, quem é o papai. Ele é quem é grande, Ele é quem é poderoso. É nas mãos dele que está toda a bênção, todo o milagre. Tudo está nas mãos de Deus. Nada acontece na minha e na tua vida se Deus não permitir. Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó. Tocou nos bens, tocou na família, tocou na saúde, mas Deus lhe deu uma ordem. Não tocarás na vida dele. Porque Deus conhecia o coração de Jó. Jó era um homem íntegro, temente e obediente a Deus. O Senhor nos conhece. Ele sabe até onde nós podemos suportar uma dor, uma afronta, a falta de emprego, a escassez do alimento na nossa casa. Os dias são maus, igreja. Cada dia mais nós estamos vendo as promessas do Senhor se cumprindo, a palavra do Senhor está se cumprindo, e o povo está disperso.
Igreja, quando eu estou indo lá para a congregação, a gente passa lá no bairro, é lotado. Quando você passa nas portas das congregações, pouquíssimas pessoas, 1, 2, 3 pessoas. Porque as pessoas não querem ouvir a voz do Senhor, elas querem dizer, eu estou jovem, eu vou curtir, eu vou aproveitar. Depois, eu vou para a presença do Senhor. Depois, será que vai ter tempo? Quando você decidir, não vai ser tarde? Faça o que você vai fazer hoje para o nosso Deus. Se prepare cada dia mais. Busque cada dia mais. Adore em espírito e em verdade. Não deixe que as adversidades da vida venham pôr dúvida no teu coração se Deus é contigo, se vai dar certo esse emprego, essa empresa que você está abrindo, se vai dar certo este casamento. Se foi Deus que deu a direção, que te entregou, não tenha dúvidas que Ele vai trabalhar da melhor forma possível para que tudo se encaixe no seu devido lugar. Não deixe que o vento revolto, o mar revolto, venha tirar do teu foco, que é Jesus Cristo. Não permita, igreja. Se com Jesus está difícil, igreja, imagina sem Ele. Eu não sei de onde Deus te tirou. Mas muitas pessoas dizem assim, quando eu estava no mundo, não me faltava nada. Quando eu estava no mundo, ia tudo bem, não faltava dinheiro no bolso, não faltava alimento, eu vestia e calçava e comia do bom e do melhor. E o vazio que estava dentro de você, as coisas do mundo preenchia? Você estava na balada, gastando horrores de dinheiro. Aleluia. Mas quando você voltava para sua casa, que você dormia, que você acordava, aquela euforia toda acabou. E aí o vazio aumentou. E muitas das vezes você deixou de cumprir um compromisso que você tinha, de pagar uma conta, de comprar um alimento para estar na farra. E aí você diz, meu Deus, e agora eu vou arrumar dinheiro onde? Aí você lembra de Deus. Mas na hora de você estar aí na festa e esquecer dos seus compromissos, você não lembrou que Deus existia. Mas quando você está indo na direção de Deus e você diz assim, Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença, não afasta a tua presença, aleluia, nada vai te faltar. Porque o Senhor vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer renovo para a tua vida espiritual. E as demais coisas Ele vai acrescentar. Quando você se rende aos pés do Senhor, Ele não fica devendo nada para a gente, igreja. Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele nos dá de acordo às nossas obras, às nossas necessidades. O Senhor vai suprir a minha e a tua necessidade, ainda que a situação diga o contrário. Você olha e diga assim, eu não tenho nada, eu tenho conta para pagar, eu não tenho um centavo na conta. Mas você pode ter certeza que o Senhor vai entrar com providência. Ele já entrou com providência na vida de muitas pessoas que estão aqui hoje. Ele já entrou na minha vida com providência muitas e muitas vezes. Sabe por quê? Por conta da nossa fé. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, você ora, você clama e Deus responde. É assim que Deus faz. É orando e clamando. É entregando nossos corações para Deus. E Ele vai fazer acontecer na minha e na tua vida. Não é a gente fazendo de qualquer jeito, igreja. Eu vou para a igreja de qualquer jeito. Não, igreja.
O Senhor, quando Ele nos convida para ir ao encontro dEle, não importa como você está, se drogando, se prostituindo, adulterando, Ele te chama, venha, filho, venha, filha, porque Ele vai fazer a limpeza, na minha e na tua vida, quando nós abrimos verdadeiramente o nosso coração. Ele trabalha. Mas em nenhum momento, igreja, você vai encontrar Jesus dizendo assim, permaneça da mesma forma que tu vieste. Ele nos convida a ir do jeito que nós estamos, mas ele não diz que nós temos que permanecer da forma que nós fomos. Porque quando Jesus entra na minha e na tua vida, a mudança, a transformação, a renúncia, a restauração. Esse é o nosso Deus. Deus de transformação, Deus de abundância. Renuncie àquilo que você sabe que está te afastando do papai. Arabaçubi, Arabacê, eu não sei o que é, mas ele está falando. Renuncie o que está te afastando de mim. Não precisa o pastor saber, não precisa o irmão saber, é você e papai. Abra mão daquilo que você sabe que está cometendo o pecado e está saindo do controle, te afastando de Deus, porque Deus não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Então, não ponha dúvida naquilo que Deus já te deu por certeza, porque quando o Senhor disse, venha Pedro, ele liberou uma palavra de ordem, venha, porque ele garantia a palavra que ele deu, que Pedro iria andar sobre as águas. Mas a dúvida de Pedro no coração fez com que ele começasse a afundar. Mas em momento algum, Jesus soltou a mão dele, ele foi lá e segurou. Assim é eu e você, quando nós estamos balançando para lá e para cá, sem saber se fica dentro da igreja ou se fica fora da igreja, porque nós somos a igreja. Mas quando a gente firma o nosso pé na presença do Senhor, Ele está aí para nos ajudar. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Não é do meu jeito, não é do teu jeito. E Ele sabe que toda palavra tem uma direção. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, pastora Lucilde. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Um louvor da Fernanda, não sei se é Fernanda Brum, que diz assim, com um olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade da oração. Como um filho, eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde um filho toca, apenas um toque. Apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração, apenas um toque. É isso que eu desejo para mim e para você hoje, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de chamar aqui, a pastora Mônica está por aí, eu vi ela por aqui, fazer a oração final, dar a bênção apostólica para nós, amém? Hoje à tarde, às 15 horas, tem oração, tá bom? Você já está convidado. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Olha eu por aqui. Graças a Deus não fui no meu compromisso de hoje. Pude estar aqui no cultuando justamente com a igreja. Vamos orar. Pai, muito obrigada por ser o nosso Pai, ser o nosso Deus, ser o nosso Senhor. Muito obrigada, Pai, pela tua presença em nossas vidas. Obrigada pela tua presença nesse culto conosco, falando aos nossos ouvidos e corações. Obrigada porque sabemos que a tua palavra, ela traz transformação, traz vida, traz consciência à nossa mente daquilo que nós precisamos fazer e ser. Obrigada porque a tua palavra gera em nós fé. Obrigada porque sabemos que a tua voz é uma voz poderosa que troveja sobre as águas e também é uma voz doce que sussurra ao nosso ouvido. E quando o Senhor manda, Pai, nós temos prazer em obedecer.
Nós temos prazer, Senhor, em fazer aquilo que Tu queres para nós, ó Pai. E muito obrigada, porque sabemos que tudo que o Senhor fala é para nós bom, perfeito e agradável, Senhor. É tudo a seu tempo e que nós possamos aprender, Senhor, a Te ouvir e a obedecer o tempo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Muitas vezes queremos nos apressar e queremos fazer do nosso modo, queremos, ó Pai, tomar atitudes por nós mesmos sem Te consultar. Perdão, Pai. Perdão para nós, ó Pai, nos perdoa, Senhor, quando agimos dessa maneira. Queremos ser obedientes em tudo e saber, Pai, obedecer a Tua voz. Obrigada pela vida da pastora Josenilde, pela palavra que ela trouxe, Senhor, porque Tu trouxestes através da vida dela para nós. Obrigada por ela ser um vaso disponível em Tuas mãos. Obrigada pela vida da pastora Malha, presente hoje aqui, Senhor. Que o Senhor dê a ela, Senhor, saúde, graça e paz. Paz, ó Pai, eu peço para a Tua filha, Senhor, em nome de Jesus. A todos que estão aqui, Senhor, cultuando conosco, que eles também possam receber a porção da Tua shalom nesse dia, Senhor. Da Tua graça sobre a vida deles, ó Pai. E, Senhor, que o Seu Espírito fique durante esse dia, nos falando a cada um de nós, ó Pai, a respeito da obediência, de esperar, Senhor, em Ti, esperar o Teu comando para nossas vidas, ó Pai. Muitas vezes a gente se precipita, Pai, e aí a gente se dá mal. E nós corremos para Ti. Obrigada porque Teus braços estão disponíveis, abertos, ó Pai, Teu ombro. E o Senhor nunca vai nos empurrar para longe dizendo que está ocupado, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por isso, por ser nosso papai. Nos dê um dia abençoado, Senhor, na Tua presença. E que sejamos bênção também para todos aqueles que se aproximarem de nós, ou cada um que nós mantivermos contato durante o dia pelo telefone, Senhor. Seja engrandecido, seja exaltado nas nossas vidas, através de cada ato que nós fizermos, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos à bênção? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, consolação do Espírito de Deus sejam para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém? Amém, pastora Mônica. Obrigada, Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério. A todos os meus irmãos aqui presentes, muito obrigada. Que Deus abençoe você, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério. Hoje, às 15 horas, nós temos oração. Quero agradecer também a missionária Isabel, a pastora Josenilde, a pastora Mônica. E olha, até às 15 ou até amanhã, às 8h15. Bruninha, obrigada. Deus abençoe você grandemente. Fiquem na paz. Tchau, tchau, meu povo.